Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com cada um de vocês. Eu vim aqui um pouquinho para falar sobre a nossa profissão, técnica em nutrição e dietética, um profissional que vale ouro. É muito bom estar aqui com vocês. Então, eu sou técnica em nutrição aqui do CRN1, que abrange Brasília, o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins, tá bom? Quem sou eu? Eu sou a filha da Joelma e do seu Nivaldo, sou evangélica, sou casada, técnica em nutrição da Secretaria de Saúde e sou mãe de três, do Azaf, da Radassa e da Yarin. Eu quero que vocês entendam que atrás de cada técnica em nutrição tem um ser humano, e esse ser humano, ele é técnico em nutrição no ambiente de trabalho, mas mais do que isso, ele é uma pessoa também, com sentimento, com os seus direitos, com os seus deveres. E isso faz toda a diferença, tá bom? O nosso ser técnico é uma parte, né? É o nosso profissional, mas a nossa vida é feita de muitas outras áreas que são igualmente importantes, que faz diferença. E o que eu gostaria de vocês aqui? Eu vim muito no intuito de falar um pouco e também de motivar. Era uma vez, até coloquei aqui, nessa foto você vê o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Era uma comemoração do aniversário da minha mãe, de 28 anos, super nova, né? Ela foi mãe da gente muito nova. E talvez as pessoas não entendam o motivo de eu ter tanto desejo de lutar pela técnica e nutrição, pela profissão, e tanto pela educação pública, mas é realmente igual está aí, nessa tirinha. Por que você estuda tanto, Camilo? Porque é a minha melhor chance, Armandinho. É a minha melhor chance. Eu sempre acreditei muito nisso, e eu sei que a maioria dos técnicos, assim como eu, são pessoas que vieram de vulnerabilidades sociais grandes e que tiveram, muitas vezes, a primeira chance e oportunidade de entrar no mundo do trabalho por meio do curso técnico. Então, esse curso técnico, ele abre as portas e possibilita você realizar sonho. É uma profissão, mas mais do que isso também traz muitas oportunidades de vida para a gente. E através dessa profissão, eu cheguei, então, no que estou hoje. Lá na minha formação, creio que assim como na de vocês, a gente aprende sobre o nosso código de ética, né? Toda profissão tem um código de ética, mesmo antes da gente ter a nossa regulamentação, a gente já tinha um código de ética que fala ali quais são os nossos direitos, nossos deveres, que orientam a nossa prática profissional. E há algo que é muito importante, que foi falado por Martin Luther King, que não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Essa mudança que a gente precisa fazer no mundo, a gente precisa começar por nós mesmos. Então, aqui eu coloquei o QR Code. Quem quiser acessar, é muito importante, porque até que no parágrafo, aqui fala bem claro, ó, no artigo 2, é dever de todos os técnicos em nutrição e dietética conhecer o inteiro teor do presente código. Então, esse código está falando da nossa profissão. Eu preciso ter conhecimento, tanto para poder esclarecer, tirar dúvida, me defender, colocar ali o que é pertinente ou não. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, seja qual for a nossa área de atuação, a gente tem que conhecer, tá bom? E agora, já chegando na nossa resolução, a gente tem uma resolução 605 de 2018, é até uma resolução mais recente, né, se comparada com o nosso código de ética, que fala um pouco sobre a atuação do técnico e as áreas. Não que a nossa atuação se limite a isso, mas aqui, quando foi formulado, foi pensando nas áreas que a gente conhece, que tem pessoas ali ativamente, houve um diálogo para montar, né, para construir essa resolução. A gente sabe que provavelmente quando a gente fizer uma outra resolução mais atualizada, a gente vai identificar outras áreas, por exemplo, porque a gente tem técnica em nutrição que atua em clubes de futebol junto com o nutricionista, e aqui na nossa resolução a gente não tem. Então, assim, a tendência é crescer, porque a demanda do mundo é essa, né? Cada dia a gente precisa se preocupar com a nossa saúde, que é algo muito precioso que a gente tem, e automaticamente com a alimentação, relacionado diretamente aí ao nutricionista e ao técnico de nutrição dentro da ciência. Então, a gente tem 4 grandes áreas, né? E dentro de cada grande área, a gente tem as nossas sub-áreas. E, para quem não me conhece, eu atuo ali dentro da nutrição clínica na sub-área A, atuei por 10 anos em um hospital aqui de Brasília, da Secretaria, juntamente com o nutricionista, atuando, acompanhando confecção de mapa, distribuição da alimentação,
E atualmente eu estou na sub-área B, banco de leite humano. E até cheguei a comentar que é um pouco triste, Fábio, o fato do banco de leite humano trabalhar com leite humano, que é o primeiro alimento do ser humano, e ter um quantitativo tão pequeno de nutricionistas e técnicos dentro dessa área. É uma área que a gente precisa ir avançar, desbravar, conhecer, uma área extremamente importante e que é algo que pode sobressair também a nossa atuação em todos os âmbitos. Então, aqui é importante a gente ressaltar que tem todas as demais áreas e também focar que agora com a regulamentação e com a educação continuada, a gente também vai estar participando possivelmente de estudo, auxiliando nutricionistas em pesquisa. Então, eu creio que a tendência é a gente crescer. Já tem muitas coisas que estão lá dentro da resolução, mas que não é colocado em prática. Por quê? Porque como não tinha uma regulamentação da profissão, não tinha também um quantitativo de quantidade de técnico para exercer as atividades. Então, agora, com base já tendo a nossa legislação, a gente começa a pensar quantos técnicos são necessários para atender cada uma das demandas. Isso vai ajudar muito a gente a pensar em quantitativo, em atuação, e vai acabar prosperando a nossa profissão. E aqui a gente está em um caminho, gente, é um match, um conjunto. Nutricionista e técnico, é um match mesmo, da match. Se um cresce, o outro cresce automaticamente, porque onde tem um, tem outro. Então, a gente tem que caminhar junto, e somente nessa junção a gente vai prosperar. Isso seja para pensar em piso salarial, carga horária e muitas outras coisas que não só envolvem o conselho, mas que envolvem as profissões e os profissionais. Continuando aqui rapidamente, né? Coloquei aqui essa foto lindíssima e bela aqui da gente comemorando a regulamentação da profissão. Aqui a gente tem aqui a nossa lei, né? 14.924, ou seja, no próximo dia 12 a gente vai completar um ano de regulamentação. Então, possa ser que você olhe e fale assim, mas não mudou nada. Primeiramente, esclarecendo, quando a lei entra em vigor, ela tem um tempo para poder começar a ter seu efeito. E, além disso, também, a lei ela tem algumas questões que a gente pode ser menores, que é, por exemplo, vai ter técnico, sim, mas desde que tenha os 10%. Então, provavelmente, em muitos conselhos, seja aqui no DF e em outros, vocês não teve eleição ou vai ter, mas ainda não tem um técnico porque não alcançou esse quantitativo. Daí a importância da gente estar participando. Porque o técnico dentro do conselho é diferente. A frase que fala que quem não é visto não é lembrado. Então, a gente tem que estar lá presente, a gente tem que fortalecer a união, e eu acho que quando a gente estiver lá dentro do conselho, a gente vai ter uma chance de fala, de ser ouvido com mais clareza, sem ruído na comunicação, isso vai facilitar bastante a nossa profissão. O que eu gostaria de ressaltar nessa foto é que eu tentei abranger ali mais ou menos todos os técnicos. Quando eu recebi o convite para participar desse evento aí, que por mais que eu fale para vocês, vocês não têm noção de como é estar e vivenciar um momento desse, eu queria levar todo mundo, todos os técnicos comigo, quem dera, mas não podia, porque foi um evento simbólico, vamos dizer assim, né? Então, assim, tinha ali o presidente do Conselho Federal, né, que não é o que está atualmente, isso foi no ano passado, e a gente tem a representante. Aqui no primeiro de azul é o Paulo, ele é um estudante do curso técnico de nutrição, tentei trazer um estudante para representar a força dos estudantes, a formação ali no nosso futuro. O presidente do CFN na época. Aqui de branco, a Maria de Lourdes, que é a presidente do Sindicato de São Paulo, o maior sindicato que nós temos de técnica e nutrição do Brasil. Então, isso faz toda a diferença, porque lá eles têm um salário, podemos dizer, quase referência e desejável a nível do Brasil, porque eles têm um sindicato muito atuante. Eu ali com a minha filha, a Manuela, a nutricionista Manuela, que é conselheira do CFN da gestão passada e está também nessa gestão. Atrás a gente tem a técnica em nutrição Ana Paula Leles, lá de São Paulo, CRM 3, que é uma empresária. Aqui na frente a Elis, que vai falar daqui a pouco com vocês, que é uma técnica em nutrição da área escolar. Do lado, a gente tem a Elisângela, que é técnica em nutrição do aeroporto, empresa privada, e de preto ali do lado da de branco, a Gerlane. A Gerlane também tem um papel muito importante, porque a nossa luta para regulamentar começou com a gente técnico. Então, uma luta pequena, uma luta de rede social, uma luta de boca que eu conto para alguém que sonha em ter uma profissão regulamentada, que a minha família conta para outra pessoa, que eu conto lá na minha igreja, mas era muito entre a gente. Mas a partir do momento que conselhos começaram a apoiar, houve uma mudança, né? Então, a gente tem uma pessoa lá que tem
a qualificação, conhecimento para fazer essa articulação entre o conselho e os próprios deputados, senador, enfim. Então, fez toda a diferença. E ali também é outra nutricionista que também é conselheira do CRN3, tá bom? Só para vocês saberem. A presidente, né, atualmente. Na época ela não era, né? Ela ainda está ainda, é verdade. Ela continuou. Então, é para vocês conhecerem, gente, um pouco da gente. Eu sei que eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Tem o chat, né, que dá para participar. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar lá. A gente está aqui para isso. O nosso maior objetivo é ter esse mesmo diálogo com vocês, entender um pouco, ouvir o que vocês têm para falar, percepções. E pode colocar, mesmo se a gente, por um acaso, não conseguir responder nesse momento, a gente pode responder por vídeo depois, enfim, a gente não vamos deixar vocês sem orientação e sem resposta. Mas tem agora, a gente tem 10 minutos. Alguém colocou alguma coisa aí? A gente vai tirar. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar. Ela vai só terminar e aí a gente abre para as dúvidas. Pode ser, que aí vocês vão pensando e elaborando. Então, agora que a gente já está lá regulamentado, eu mostro aqui para vocês um copo de água. E pergunto, ele está meio cheio ou meio vazio com a regulamentação? Oi? Não sei, eu vi um ruído, não sei se foi resposta ou algum áudio ligado. Mas esse copo vai depender de quem está vendo, né? A percepção ali pode ser diferente. Alguém pode achar meio cheio ou meio vazio. Mas o que a nossa lei traz é novas perspectivas e sonho, um novo ciclo. Agora a gente é uma profissão que a lei fala que a gente existe. A partir desse momento a gente pode lutar por outras melhorias. Antes não havia essa chance, porque se você nem existe no mundo, como é que você vai solicitar qualquer coisa? É quase como se fosse uma criança não registrada. Então hoje a gente tem um registro, tá? Podemos dizer orgulhosamente que temos um registro. E mais do que isso, o fato da gente existir legalmente faz com que movimente toda a cadeia, né? Então, o Conselho Federal vai organizar pela primeira vez um evento que, mesmo online, vai incluir o técnico de nutrição. Os conselhos regionais tiveram campanhas mais ativas e ávidas nas redes sociais, mostrando a nossa profissão. Então, isso tudo tem uma implicação. Isso tem implicação. O conselho, ele está dizendo que esses profissionais são essenciais. A sociedade conhece esses profissionais e fala que também é essencial. Isso vai trazendo perspectiva de esperança e novas chances para a gente de futuro. Então, eu coloco que esse copo ali, ele está meio cheio, mais para cheio, e a gente pode encher ele. A gente teve uma grande conquista com o nome da mudança dos conselhos. Então, a gente é parte dos conselhos, né? Então, o conselho que era conselho de nutricionista. De certa forma, a gente mesmo pagando, igual eu sempre paguei, mas você não estava ali nem sequer, nem no nome não existia. E agora, com a ciência da nutrição abrangendo as duas profissões, isso faz a gente ter mais pertencimento a um lugar. E pertencer é totalmente diferente do que está ali excluído, tá bom? Então, aqui, como eu falei, né, a percepção vai depender de cada um. Um otimista, como eu, vai dizer que está meio cheio. O pessimista vai dizer que está meio vazio. O realista vai dizer que é apenas um copo d'água com água. O físico vai dizer que temos dois estados ali da água, um líquido e um gasoso. O surrealista vai tentar colocar essa água ali na transversal ali. O relativista vai dizer que ele é meio cheio, meio vazio. O utópico vai tentar encher ele colocando ar embaixo. E o cético vai dizer que isso nem é água. Mas, apesar de tudo isso, não importa qual a sua visão hoje, eu tenho um sonho. E eu te convido a sonhar comigo esse sonho de que a nossa profissão ela vai avançar e vai crescer. E que a gente, sim, vai contar testemunhos muito bons e grandes vitórias. Não só para a gente, mas de benefício para a sociedade e, consequentemente, para todo o Brasil. E enquanto esse tempo não chega, enquanto você não está dentro do conselho, enquanto, quem sabe, você que é estudante ainda não pôde tá trabalhando, ou você que está em algum lugar quer se atualizar, eu convido você para esperançar, para ter aquela esperança com a ação, aquela esperança que é capaz de fazer você acreditar e continuar lutando mesmo nos dias mais difíceis. E a gente aqui tem 2 sites que ofertam um curso gratuito, 100% online, com certificado por universidades federais, ou seja, reconhecidos, e que podem ajudar vocês. Alguns processos seletivos, não todos, mas alguns fazem análise curricular
e os certificados acabam pontuando. Então, pode ser que isso vai te ajudar. Futuramente também, caso você tenha o interesse, não que essa seja a única porta, mas caso tenha o interesse de fazer concurso, a maioria dos concursos tem gratificação por estudo e esses cursos também poderiam entrar aí na sua gratificação, tá bom? De qualificação profissional. Então, recomendo que você, tendo disponibilidade, a chance e o conhecimento, faça curso, se aperfeiçoe, busque conhecer, faça a diferença onde você está inserido, que isso vai ajudar bastante e vai tornar você um profissional reconhecido. Se as pessoas desejam reconhecer, ou mesmo sejam obrigadas a reconhecer, porque você faz a diferença onde você está. E tem também esses cursos que eu acho ótimo, que é do programa Cervica, da empresa Ticket de alimentação. Eles são cursos mais voltados para a área de woman. Também são 100% online, tem certificados, são muito bons, vale a pena. Então, eu super recomendo. Se você quer fazer, vale muito a pena investir nesse momento, tá bom? Então, aqui eu coloquei que caso alguém tenha interesse, porque a nossa luta para regulamentar começou pelas redes sociais, né? A gente tem um Facebook e tem um Instagram que a gente coloca, não é só do CRN1, não é só Brasília, é todo o Brasil. A gente até um técnico em nutrição Jacob de Moçambique. Então, assim, se quer unir força, vem com a gente somar, que é isso que a gente quer. A gente quer somar, ouvir vocês, compreender e junto a gente seguir para construir aí um espaço bem melhor para todos nós. Então, o que eu falo para vocês hoje nesse exato momento? Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder, mas não pare. Não deixe o seu sonho morrer. Enquanto você tem sonho, você tem esperança, tá bom? E essa esperança vai mover a sua vida para melhor. Veja a perspectiva da vida da gente. Acredite, sim. Eu acredito fielmente em cada um de vocês, técnico em nutrição. Eu tenho fé no que vocês fazem. Eu reconheço o trabalho de vocês durante 365 dias do ano. Eu sei o quanto vocês são importantes e essenciais. E eu só peço, continue nesse trabalho. Deem o melhor de vocês todos os dias. Busque aperfeiçoar cada dom que Deus deu para vocês. E nunca, nunca para de aprender. Porque assim vocês vão conseguir obter um futuro muito melhor para vocês, para a sociedade, para a família de vocês, para onde vocês estiverem inseridos.